É bom a gente falar desse tema porque eu vou direto voar para Goiânia para falar com o nosso querido Donalvan Maia, que é CEO da Fox Grãos. Ô, Donalvan, você parece que estava na Assembleia Legislativa de Goiás. Eu fico brigando aqui com o povo que fala do Goiás, que não existe, é de Goiás. Então, pode contar para a gente, parece que a senhora Maia está recebendo aí uma homenagem, é isso? Exatamente, Walter. Estou aqui na Assembleia, minha esposa está recebendo uma homenagem aqui. Ela é engenheira florestal, mas trabalha no agro também, faz parte da coordenação do Polo Agro hoje do Sebrae. Está aqui recebendo uma homenagem, fico muito feliz. Está ali Qual o meus nome filhos, todo dela? mundo. Qual o nome dela, dona? Jaqueline. 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 Parabéns a Jaqueline, que é engenheira florestal, casada com o nosso querido Donalvan Maia. Mestre e doutor em agronegócio, não posso deixar de Mestre e dizer. doutor em agronegócio. Muita coisa do que o Donalvan fala, certamente, passa também pelo crivo da senhora... Como é o nome dela? Você falou? Eu esqueci. Estou Jaqueline. muito gripado hoje, tá? Parabéns para a Jaqueline. Donalvan, deixa eu te contar. Então, o que a gente está falando aí? Que a colheita da soja avança no país inteiro, o milho também. Eu queria que você desse um balanço aí, você que está mais ligado aí à região central do Brasil. Valteno, como falei semana passada, estive no Mato Grosso de segunda a sexta-feira, estive lá em Lucas do Rio Verde, naquela região ali subindo de Cuiabá, Primavera do Leste. Então o que a gente viu foi o seguinte, tem áreas para serem colhidas de soja, mas é muito pouco. Basicamente o Mato Grosso já colheu, o estado de Goiás aqui tem uns 30% a ser colhido ainda porque foi semeado um pouco depois, mas a área de safrinha basicamente já foi semeada, até porque nós não temos mais janela de plantio de milho, tá? Fica muito arriscado a gente plantar de agora para frente. Na verdade, a janela geralmente se fecha ali no final de fevereiro, comecinho de março. A gente já está em meados de março, mais para o final de março, então não tem janela mais. Só que o que nós estamos vendo é o seguinte, nós temos uma variabilidade muito grande, tá, no plantio de milho, milho que já pendoou e milho que tem aí 10 dias, 5 dias, milho que acaba de ser plantado, então a gente vai ter uma variabilidade muito grande no campo. E no campo dos preços, nós falamos semana passada que era uma oportunidade para a soja, tá? A soja realmente subiu aí de cerca de 7 a 10 reais, dependendo da localidade, e isso se permanece essa semana com o apetite ainda das compradoras. Claro que não voltou para aqueles patamares que os produtores queriam ali de 120, 130, 140, mas a soja na casa dos 110 aqui no estado de Goiás nós já temos, e é bem parecido no Mato Grosso também, a soja na casa dos 107, 108 reais tem também. E agora o desafio é o milho, né? O produtor preocupado aí se vai chover, se vai conseguir produzir e tendo que fazer conta aí, às vezes já fazer um travamento de milho lá para frente. Olha só, falando em milho, Donalvan, o Mato Grosso encerrou o plantio da segunda safra nessa temporada. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os trabalhos foram finalizados mais rápido que a média dos últimos 5 anos. A preocupação também é com o calor e a irregularidade das chuvas. Segundo o IMEA, embora as temperaturas tenham recuado nos últimos dias, as precipitações ainda deixam a desejar. O preço do frete rodoviária. Essa é uma outra coisa que depois eu quero falar. Vamos analisar então esses dados do milho, que você já estava começando a dizer. Há uma preocupação, porque plantou, mas precisa... O milho não é tão exigente, não é? Quanto a soja com relação à chuva, mas precisa, né? Até quando? Na verdade é assim, Valteno, a gente tem um milho, ele precisa, vamos colocar se a gente plantar um milho até fevereiro ali, o ideal é que a gente tenha chuva até maio, por exemplo. Então, a meteorologia está falando que a gente vai ter chuva até abril, mas até maio, junho, é interessante a gente ter uma chuvinha, pelo menos até maio, para a gente ter boas produtividades. Ano passado a gente teve produtividades excelentes no Centro-Oeste, tá? Então foi um recorde na produção de milho. O medo agora é se essas chuvas cortarem já no começo de abril. Então esse é o receio. Mas como eu falei, tem uma variabilidade muito grande. Como a soja ela foi plantada, alguma soja se perdeu ali no começo daquele plantio, que a gente teve problema com veranico, muitas áreas viraram para milho e também alguns plantios foram antecipados porque a própria soja antecipou seu ciclo. Nessa antecipação foi plantado milho. Então a preocupação agora na verdade é com a produtividade desse milho, mas houve sim um plantio muito rápido de milho, até porque hoje em dia as plantadeiras já estão muito preparadas e vai colhendo, vai plantando. Então assim, o plantio do milho foi um tanto normal, agora a preocupação é com o clima lá na frente.
diferente, só que a gente tem que colocar uma pimentinha aí. A gente sempre fala de preço, né, Valtento? Porque preço é o que multiplica a nossa produtividade, que dá o retorno financeiro. Nós estamos aí hoje, no milho setembro, na bolsa, na casa dos R$ 61, R$ 62. O que é isso? Aqui no interior, na casa dos 40, no Mato Grosso, na casa dos R$ 38. Então, o produtor, nesse momento agora, ele não está gostando do preço, mas a gente tem que lembrar o seguinte: logo, logo os Estados Unidos começam a plantar. E a ideia de plantio dos Estados Unidos interfere nos preços globais. Só que o milho, diferente da soja, ele anda pouco no mundo. Então, ele sofre mais influência da demanda local. Então, o que o produtor tem que ficar muito atento agora é o seguinte: aquela mesma conversa, tá, Valtendo? Tentar pegar melhores preços com bases e com prêmios mais curtos aí, mais encurtados, né? E para poder tentar fechar o seu custo de produção nesse momento e deixar um pouco para poder participar da alta, porque realmente está bem apertado o custo de produção de milho safrinha, mesmo que os custos com fertilizantes e sementes deram uma diminuída. Também tem essa história de que parece que diminuiu um pouco a área plantada de milho, né, dona Alvan? Olha, Valteno, em relação à expectativa, sim, só que é o seguinte: houve um aumento da área plantada de soja do ano, vamos colocar da safra 22, 23 para a safra 23, 24, e, consequentemente, houve um aumento percentual aí da expectativa de plantio de milho safrinha. Só que, de acordo com a expectativa, diminuiu sim. Agora é difícil, igual eu te falei semana passada, é complicado a gente falar ainda de estimativa de safra, porque o milho é tão sensível à água, Valteno, que às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias no momento crucial do milho, volta aí de 5 a 10 sacos por hectare de produtividade. Então, assim, em produtividade, o milho é mais sensível que a soja, tá? A soja tem uma regularidade produtiva maior de acordo com os intempéries climáticos. O milho, ele precisa de uma regularidade maior, ele precisa de uma quantidade de água ali mais próxima do ideal. Então, é por isso que é tão difícil a gente falar de produtividade. Enquanto a soja, assim, a gente vai falando ali de 10 milhões de toneladas, o milho ele pode ser muito variável, tá? Então, assim, realmente a gente teve uma área um pouco menor do que se esperava, mas é porque ano passado a gente plantou muito e muito rápido. Esse ano, por causa do intempérie, teve uma redução na expectativa de área plantada, tá? Só que a gente não sabe se a gente vai produzir a mesma coisa. Nós aqui, olhando no campo, a gente acha que não vai ter essa área plantada toda, até porque atrasou bastante o plantio e não vai ter espaço para plantar todo o milho que a gente plantou ano passado. Então a gente acha que a área plantada vai ser menor que no ano passado. Não, então é até bom a sua informação de quem conhece, quem entende, o milho é mais sensível e é mais exigente com relação à água do que a soja. É isso que você tinha falado e eu tinha falado o contrário lá atrás. Agora, olha só, dona Alvan, para sua análise, o preço do frete rodoviário caiu, é a maior queda em 8 anos. E nós vamos ver agora uma reportagem que foi ao ar no Jornal da Band, é curtinha, e aí depois a gente vai para comentar, tá? Já são 11 anos de estrada, transportando principalmente soja e milho. Só que do ano passado para cá, o rendimento do Ederson caiu praticamente pela metade. O frete baixou R$100 a tonelada. Antes você fazia um frete da região ali nossa de Cascavel para o Porto a 240, 230 toneladas. Hoje está 120, 130. Está difícil. E o diesel cada vez mais caro. Os caminhoneiros são os mais afetados pela redução do custo do transporte. Um levantamento feito pelo Grupo de Pesquisa em Logística da Universidade de São Paulo, a USP, revela que os preços dos fretes rodoviários nas principais rotas do agronegócio do país tiveram redução entre 15% e 20% em fevereiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Por outro lado, a queda com o custo de transporte pode diminuir o preço final de alguns produtos. Principalmente a soja e o milho, né? Tá? Óleo de soja, carnes, enfim, pode ser que a gente tenha uma redução nos preços. Por outro lado, essa redução de custo de transporte, ela pode ser absorvida aí por cooperativas, por trades, que são quem, de fato, comercializam esses produtos. Além disso, a gente tem um impacto do outro lado da cadeia, tá? Principalmente para os caminhoneiros, para os transportadores, que é quem recebe ali pelo serviço de transporte. Para esse setor, o impacto ele é negativo. De acordo com a pesquisa, a queda na produção de soja e o atraso na comercialização da safra são os principais fatores que derrubaram o preço do frete. Essa é a maior redução no custo do transporte desde 2016, quando o setor agrícola também registrou uma queda expressiva na produção. O levantamento aponta também que o comércio de soja nessa época do ano deveria estar entre 40% e 50% da estimativa de colheita total, mas ainda não atingiu 35%. No Paraná, a Federação da Agricultura acredita que a safra de milho pode ajudar a equilibrar o setor.
Realmente está acontecendo essa comercialização menor do que era esperada, mas os preços estão ajudando, então essa tendência agora é que esse volume aumente e aumente expressivamente. Dona Alvan, a queda no transporte, no frete, é em função de falta de produto ou o preço de combustível não é, porque está do mesmo jeito? Pode explicar isso aí? O que aconteceu, Valteno? Como eu te falei, o plantio da soja, ela teve uma característica muito diferente esse ano, por causa de algumas até perdas, tá? O ciclo da soja encurtou e a gente teve uma colheita de soja que começou mais cedo. E aí uma colheita menor em quantidade daquela que começou mais cedo, e aí não teve aquele boom de caminhões ao mesmo tempo, tanto que esse ano não se viu fila em armazém. Geralmente a gente vê todo ano aquela fila na porta dos armazéns para entregar soja e tudo, não teve. Então o comércio, a entrega da soja dentro dos armazéns, ela foi cadenciada, foi aos poucos. E ainda tem outro ponto ainda, que o comércio da soja está mais devagar. A gente via essa soja descendo mais rapidamente para os portos, via esse comércio mais rápido. Hoje, por causa dos preços, a dinâmica comercial está mais lenta e esse cadenciamento na colheita aí deixou uma ociosidade maior da plataforma logística de caminhões, tá? Então, ou seja, realmente está com mais disponibilidade de caminhão que tinha, e aí por questão de oferta e demanda, os preços do frete tendem a cair. Nós trabalhamos bastante com isso, estamos vendo o preço do frete cair nesse momento. Isso impacta o caminhoneiro, que a gente sabe ganha menos. Agora, do ponto de vista do produtor, é bom isso? Olha, é bom porque ele consegue trazer aquela margem pequenininha que estava ali, mas isso aí compõe dentro da cadeia dele. Por exemplo, se uma esmagadora ou se uma trade está pagando R$ 110, ele gastaria R$ 8, aquele frete agora vai custar 6, vai custar 5. Então ele consegue capturar essa margem um pouco melhor por causa do frete ser um pouco mais baixo. É claro que a gente vê isso aí até nos Estados Unidos, que tem modais logísticos mais eficientes, acaba que essa divisão aí fica para os componentes da cadeia. Mas esse ano foi uma dinâmica totalmente diferente, ajuda um pouco o produtor rural o custo ser um pouco mais barato, sim, mas a gente está vendo que foi um desafio assim da cadeia como um todo. Agora é ver como que vai ser a safrinha, se realmente a gente vai ter essa disponibilidade também, mas aí a gente acredita que vai ter um movimento um pouco maior de grãos. Vou deixar você mais solto aí na Assembleia, tem solenidade aí, a patroa está sendo homenageada. Obrigado pela sua participação. Uma boa semana. A gente volta aqui na semana que vem. Aliás, boa Semana Santa para você, feriado. A gente volta na semana que vem para ir falar um pouquinho mais das conclusões aí das colheitas. Perfeito. E do plantio do milho e ver como é que está desenvolvendo. Agora ficar de olho no milho, né? Ficar de olho no milho. Ficar de olho no milho e na precificação do milho, viu, Valteno? Porque agora é um momento de alta variação. O produtor tem que ficar ligado para pegar as oportunidades. Tá certo, Dona Vã. Um abraço grande. Tchau. Obrigado, um abraço. Tchau.